Estamos de volta com o Manhã da Piedade e o nosso convidado hoje é o Braulio Lara, presidente da Associação de Moradores e de Comerciantes do Buritis. Ô Braulio, nós falamos das entradas e de saídas do bairro Buritis. Vocês já têm, assim, vocês já fizeram algum tipo de projeto para ajudar a prefeitura a pensar essas soluções para o bairro Buritis? Em 2016, nós compilamos num projeto que nós batizamos de Anel do Buritis. Sei. É como se fosse a ideia de fazer um contorno do bairro, dando uma alternativa a Mário Werneck. E esse projeto, o Anel do Buritis, compilou, então, uma série de demandas com relação a trânsito, né, do bairro, Sei. numa perspectiva de fazer uma proposta que não fosse tão cara, que não fosse um custo de uma trincheira, por exemplo, né, com semáforos e tal. E nós apresentamos esse projeto, na época, inclusive, não só o prefeito Alexandre Calil, como o deputado João Leite também, que estavam disputando a prefeitura de Belo Horizonte. Fizemos chegar na mão de todos eles. E já tivemos algumas conversas com a BH Trans, mas pouco ainda evoluiu. Alguns pontos já foram executados, digamos assim, no varejinho, né? Sim. Mas o todo, que é justamente ter essa visão sistêmica, ainda a gente não conseguiu evoluir muito, mas a gente está batendo nessa tecla para conseguir impulsionar esse projeto, que é uma boa solução para o nosso bairro. Eu não sei, eu fico assim, eu sou tão amante da cidade, das coisas da cidade, que eu acho que, por exemplo, quando você não consegue fazer alguma coisa, pelo menos você faz um decreto de utilidade pública e coloca uma placa área da futura entrada do Buritis, área de conversão para isso, para aquilo e tal. Você já colocava as placas, pelo menos você já anunciava para as pessoas que têm vontade de construir, ó, não vou construir ali porque aqui já tem uma área declarada de utilidade pública para resolver um problema do bairro, né? Aliás, falando em Buritis, é bom dizer que Buritis tem um PIB de muitas cidades do interior de Minas Gerais, ou maior do que muitas cidades do interior. O bairro realmente conjuga uma quantidade grande de empresas, né? Nós temos excelentes supermercados, né? Drogarias, bancos. Então, a quantidade de gente que trabalha, a economia que é movimentada no Buritis, ela é, de fato, muito significativa. Para as pessoas que moram e que trabalham no Buritis, não precisa de vir ao centro em nenhuma região da cidade. O Buritis, na verdade, ele é um exemplo de centralidade, que, inclusive, na proposta de plano diretor, que está sendo discutida na nossa cidade, ele realmente é uma região que não fica dependendo do centro, né? Eu me recordo, por exemplo, que quando eu era criança, minha mãe sempre falava, tem que ir na cidade, né? Você vai no dentista, tem que ir na cidade. A cidade, tudo é pega um ônibus e vai para a cidade, né? Exatamente. Ou ao centro, né? Eu morava no Prado, que é pertíssimo do centro, na verdade. E minha mãe sempre falava isso. O Buritis é um lugar que você não precisa ir na cidade, entre aspas, né? Você não precisa ir ao centro para resolver o seu problema. Então, é o conceito realmente de quê? De não fazer a cidade ficar dependente de um ponto só. O Buritis conseguiu criar essa situação. Então, realmente, nesse quesito... Pois é, vocês têm... Você falou aí de plano que vocês fizeram e tal. O Buritis poderia ter uma saída e entrada pelo anel rodoviário. Também. Nesse projeto, o Anel do Buritis, nós conjugamos também essa possibilidade, que hoje uma pessoa que vem pelo anel rodoviário, ela não consegue entrar para o Buritis diretamente, ela tem que ou fazer um retorno lá praticamente na saída da BR-040, lá no final. Você fala quem vem da parte baixa da cidade, né? Subindo o anel rodoviário, né? Isso, naquela região ali subindo. Quem desce, chega no anel rodoviário sem problema. Quem está descendo, vira à direita ali. Quem está subindo, na verdade, ou entra antes no bairro Betânia, ou ele tem que realmente fazer um retorno muito distante. E quem sai do bairro também tem que descer o anel rodoviário e ir até a Betânia para fazer o retorno. Exatamente. Aí você pega e congestiona aquele trecho ali que poderia estar sendo desafogado com uma simples intervenção. Já era para ter uma grande obra, inclusive com trincheira, com tudo, para resolver o problema, né? Sim. Até porque o lado de lá, que tem até uma reserva, uma reserva de verde, poderia ser... ganhar esse contorno sem problema nenhum, né? Sim, é uma boa solução. Tem alguns pontos que preocupam moradores, por exemplo, que se esse acesso for tão largo a ponto de uma carreta passar, qualquer acidente no anel rodoviário desviaria trânsito pesado para o Buritis, isso não é desejável. É verdade. Mas aí cabe, logicamente, aos engenheiros que vão fazer o projeto, quando fizerem, né, de pensar nesses detalhes. É verdade. E aqui, uma outra coisa muito importante, nós estamos falando aqui, eu sei que eu fui criado num bairro que tinha espaço à vontade para a criança brincar, né? Eu, por exemplo,
onde eu nasci, o espaço maior é onde está hoje o Cemitério da Paz, que era uma fazenda. Você brincava ali o dia inteiro, né? Corria para lá, corria para cá. Todos os bairros antigamente tinham um lote vago onde você jogava uma peladinha, brincava de futebol e etc. Quer dizer, mesmo que você não tivesse vamos dizer, um centro de lazer formal, né? Mas e o Buritis? Como é que fica de lazer em Buritis? Porque é prédio, 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 e onde as crianças brincam? Esse problema foi um problema também acumulado por essa expansão sem ter pensado os espaços públicos antes. Sei. Além da questão das praças e parques, né? A gente não tem, por exemplo, uma escola pública dentro do bairro, que eu acho isso um absurdo. É mesmo? Né? Não tem um posto de saúde dentro do bairro, a gente acaba tendo que acessar esses dispositivos em outros bairros vizinhos. Onde que escola pública, onde que vai ter ali? No Estrela d'Alva? Hoje tem, de fato, no Estrela d'Alva, aqui a Escola Amintas, tem chegando mais próximo à Ventosa, mas não tem uma escola que está integrada, de fato, a esse núcleo principal do nosso bairro. Tem uma universidade, mas não tem uma escola pública de primeira a oitava série? E a gente fala escola pública, a gente está pensando em creche, em educação infantil e educação de ensino fundamental. Ensino fundamental. E até o médio também. Que coisa. Mas a grande questão é que esses dispositivos não foram pensados. Então, por exemplo, o Parque Ageu Pio Sobrinho, que hoje é o segundo maior parque de Belo Horizonte, ele é um núcleo muito importante dentro do bairro, porque muita gente vai para lá, para esse convívio, né? As crianças brincarem, tem uma quadra e tudo, mas precisa de mais manutenção. As outras praças menores no bairro também ficaram muito deixadas pela prefeitura. Sim. Agora, a gente está tentando, por meio do programa Adote o Verde, de trazer as empresas do bairro, junto com a associação, para que essa manutenção ocorra. E a gente está implantando esse projeto nesse momento e eu acredito também que vai ser um grande sucesso dentro de mobilização coletiva da nossa comunidade em torno do espaço público para conseguir, junto com a prefeitura, realmente cuidar e deixar tudo impecável. Quando você fala que não tem escola pública, mas tem escola particular? Escola particular, sim, tem várias, com certeza. Tem escolas, inclusive, que têm projetos diferenciados, escolas grandes, né, que tem um número grande de alunos. Uhum. Então, nesse quesito, o bairro é bem servido, sim, de escola. Mas essa questão do público e privado sempre traz uma discussão, né? Por que o bairro não precisa de ter um dispositivo que seja público também? Uhum. Aquele rótulo de achar que todo mundo tem possibilidades e que ninguém precisa do serviço público, eu acho isso errado. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso ao serviço. Você vai ver, por exemplo, aqui o que era o bairro Funcionários, que virou Savassi. Você tem lá várias escolas confessionais, escolas particulares, religiosas e etc. Mas tem a escola pública. Sim. Né? Tem Na verdade, escolas públicas. Todas essas entidades fazem parte do contexto urbano e a gente precisa de ter todos esses serviços juntos também. Então, hoje, o que a gente tem dentro da nossa associação é organizado essas listas de demandas, eu falo que é um checklist, inclusive no nosso jornalzinho Folha Buritis, que é mensal, a gente coloca um quadro lá que é o painel de controle do bairro, com todas as demandas, como que está o andamento e tudo, para justamente nos auxiliar nesse acompanhamento. Pois é, quando você vê o Buritis, né, um bairro daquele, né, uma outra cidade, dentro de outra cidade que nós falamos aqui, e a tranquilidade para viver no bairro, barulho, como é que é? Como é que está o bairro, né, nesse quesito? Quando as pessoas me perguntam qual que é o principal problema do bairro, né? Muita gente aposta primeiro no trânsito, mas eu falo que o que a gente mais tem de reclamação hoje chama-se perturbação do sossego, que é justamente aquela questão hoje, que é uma questão de Belo Horizonte, da falta de, não é padronização a palavra certa, mas realmente de regular esse convívio de bares e restaurantes, música ao vivo, com a questão do bairro residencial, onde o morador tem o direito de chegar em casa e ter um sossego tranquilo. Né? Braulio, para encerrar curto e grosso, o que vocês esperam? A prefeitura para chegar lá e arrecadar e dizer pode, não pode, ou a prefeitura também para dizer vamos fazer? Eu acredito que a gente só vai conseguir quando as forças se unem. Então, nós estamos fazendo a nossa parte enquanto mobilização comunitária, nós, enquanto bairro, as pessoas estão participando mais, isso é muito importante e, logicamente, também o poder público chegando, porque é nessa união que vai dar resultado. Eu não acredito que ninguém consegue trabalhar sozinho nisso aí. Pois é. Eu falei com o Braulio Lara, que é o presidente da Associação de Moradores e Comerciantes
do Buritis, que é uma cidade dentro da cidade de Belo Horizonte que precisa ser olhado com muito carinho. Muito obrigado, Braulio. Agradeço o convite e vamos juntos para construir uma cidade melhor. Se Deus quiser. Vamos seguindo com o programa porque a Síria Caixeta continua conosco.